Olá, nós estamos agora com mais um podcast do Jornal Alto Uruguai, comemorativo aos 60 anos de trajetória desse veículo de comunicação que faz parte da história da nossa região, da história de Frederico Westphalen e da história da vida de tantas pessoas da nossa comunidade e também de outras regiões, como a gente sabe que o alcance do AU vai muito mais além das que as nossas fronteiras. E nessa segunda edição do podcast, dos 60 anos do Alto Uruguai, a gente está com a participação de duas pessoas muito especiais na história do jornal. Claro que ao longo do ano, nesse projeto, todas as pessoas que estarão aqui são pessoas que fizeram parte, de alguma maneira, da história do jornal. Mas essas duas figuras aqui, que já estão sendo tão divertidas nesses momentos que a gente começou antes aqui da gravação, eles, sem dúvida, estão na memória afetiva dos nossos assinantes, dos nossos leitores, quem acompanha o Jornal Alto Uruguai nessas décadas. Então, vou começar apresentando primeiro os mais velhos, né? Pode ser, Agostinho? Vamos ali para o seu Lírio Zanquete. Vou fazer uma rápida apresentação e o seu Lírio complementa, por favor. Né? O seu Lírio é professor aposentado, comerciante, uma liderança da nossa comunidade, um cônsul do Internacional e um avô, né? Pai e avô, uma pessoa muito querida pela nossa comunidade. O que faltou, seu Lírio, aí do seu currículo religioso também, que a gente tem que complementar na sua apresentação? Realmente a parte religiosa é um setor que eu dou muito valor. Eu sou, graças a Deus, cursilista e procuro, dentro da minha existência, fazer algo mais além daquilo que humanamente a gente faz, por interesses familiares, por interesses econômicos, mas também algo, digamos assim, que interessa ao reino de Deus. E o cursilho me deu uma bagagem, me deu uma visão muito importante, e eu procuro levar isso para o resto da minha vida. E onde eu tenho possibilidade, eu entendo que eu devo colocar sempre algum pingo de religião, porque sem Deus nada somos. Quanto às outras apresentações, a nossa jornalista foi muito elogiosa, não é bem tudo que ela falou, mas, em todo caso, estando aqui na presença dela, eu vou concordar em parte. O senhor, né? não pode afirmar logo de início que eu espalhei uma fake news, né? Não, Acho que não, né? Patrícia, eu confirmo Não, tudo alguma que tu coisa, falaste, alguma coisa poderia também ter, por exemplo, a minha idade. Não precisava falar da minha idade, porque todo mundo, quando me vê, sabe. Mas eu acho que o senhor quer revelar, que a minha então. aparência é jovem. Agora, se olha o meu certidão, 84, bom, aí ficam tudo estarrecido. Pessoal, eu tenho que confessar que o seu Lírio disse assim, escuta, vocês não têm inteligência artificial aí para adicionar alguns músculos, alguns anos a menos, porque magro ele já é, né? Então, todo mundo, então ele queria ser musculoso, mas não deu. O Lírio aqui tem que ser tudo muito verdadeiro, né? E acho que é uma oportunidade única dos nossos leitores estar conhecendo essa figura, quem não mora em Frederico, de uma maneira mais real possível, porque o seu Lírio é uma criatura que a gente admira demais. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, como essas tal de fake news aí, está muito em voga ultimamente. Então. Se modere, se modere. Vamos lá, vamos controlar. Então, sem fake news, agora para apresentar o nosso jornalista Agostinho Piovesan. Depois ele confessa a idade, né, Agostinho? Mas eu posso dizer que ele já completou 40 anos na estrada como um jornalista pioneiro aqui na nossa região, né? Acho que foi o primeiro jornalista atuante e prata da casa, né, Agostinho? O que mais que a gente pode adicionar no teu currículo? Quando me formei na Unicinos, foi em 1979, no final de 79, só para citar, daí tinha o professor Antônio Gonzalez, que tem o nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, Isso. que tu recebeste um troféu esses dias, né? Em dezembro fomos homenageados. O Antônio Gonzalez, daí, desde aquela época, daí ele me indicou para trabalhar para o Correio do Povo e eu comecei, então, a história aqui, né? E me formei e fui o primeiro jornalista diplomado, que eu valorizo muito o jornalista diplomado, a atuar aqui em Frederico e na região.
E isso até me orgulha bastante. O José Enedir Francisco foi o primeiro de Frederico, aqui da região, acho que era de Vicente Dutra, que se formou, mas trabalhou na Zero Hora, Certo. na área de esportes, né? Então me orgulha muito essa questão e me orgulha demais, eu agradeço demais, Patrícia, a direção do Alto Uruguai, a tia, toda a equipe, porque me orgulha muito ter atuado junto ao Alto Uruguai como editor, desde a faculdade, quando cheguei aqui em Frederico, né? Como editor do jornal no tempo do Adjalmo, o seu Dionísio, acho que mais do tempo do Adjalmo, né? Como editor e depois como colunista, desde estudante de jornalismo na Unicinos. Depois tu conta pra gente como é que você enviava as colunas num tempo que não existia nem e-mail, né? Nem WhatsApp. E, Agostinho, já pegando o gancho, você falando, né, que começou como um colaborador, mandando alguns artigos, né, algum conteúdo. Como é que você, complementando a tua apresentação, você também trabalhou na Rádio Luz e Alegria, correspondente do Correio do Povo, né? Por um longo tempo ainda presta serviços para o Correio do Povo como correspondente, com contribuições. No Correio do Povo eu atuei desde que me formei em jornalismo, certo. Que o professor Antônio Gonzalez, só voltando ele, escreveu um bilhetinho, ele diz, entrega para o Bádio, lá no Correio do Povo. Aí eu fui lá e o Bádio era chefe da Central do Interior, ele disse, Agostinho, naquela região de Frederico, lá precisamos. 15 dias depois eu tinha a carteira assinada no Correio e eu fiquei até 2022, agora recentemente, no Correio do Povo. E atuei por 3 anos como repórter da Rádio Guaíba também, fazendo boletins, né, para o Jornal da Noite, etc. Mas o maior longa foi no Correio do Povo, na Rádio Luz e Alegria, e com muito orgulho aqui no Alto Uruguai. E aquilo que tu falaste do Lírio, antes que eu esqueça, eu endosso. Esse cara é um cara, valorizar muito, gente boa, conhecimento, inteligente, sempre leio as colunas dele. Interessante, e ninguém fala da minha beleza. Olha só. Está incluído. Isso vamos deixar para depois, né? Vai ser um capítulo à parte só para destacar, né, os quesitos de beleza aí dos nossos colaboradores. Pessoal, e Agostinho, como que foi, então, você já estava na área da comunicação, conhecia a comunidade, como é que foi o convite para vir participar do Alto Uruguai, para auxiliar com o Alto Uruguai? Alguém te chamou ou foi uma coisa espontânea? Como é que você começou a colaborar com o Jornal Alto Uruguai? Olha, eu devo ter feito... você lembra, né? Porque faz tempo. Porque eu estava na faculdade e eu gostava de escrever. E me deu, assim, de escrever para o Alto Uruguai. Eu devo ter feito contato. Acho que foi com o seu Adjalmo, né? Pois esse... O Adjalmo, o seu era o Dionísio antes, né? Dionísio Ceruti. Dionísio foi Ceruti. Diretor por um período. E aí aceitaram. E eu comecei a escrever, mandando uma coluna semanal e enviando pelo ônibus Ouro e Prata. Olha só. Eu escrevia na máquina de datilografia a coluna e enviava... E aqui depois aproveitavam, né, naquele período. Foi uma coisa assim que eu exatamente não lembro. E você escrevia assuntos mais gerais sobre o cenário contemporâneo do país, ou tu conseguia, mesmo estando distante, né, e dependendo muito do telefone, aquela coisa, porque não havia e-mail, não havia rede social, nada, né? Como é que o que você abordava nas tuas colunas naquele tempo? Eram assuntos mais gerais, mas alguns de Frederico, porque eu recebia o jornal. Eu recebia o jornal do Alto Uruguai e eu me informava, dias depois, mas eu já sabia... Fazia um comentário sobre o que você via na notícia. No Alto Uruguai e também assuntos gerais, em nível estadual e nacional, eu gostava de escrever. Ia treinando a profissão desde cedo. Ia treinando e... Até só para citar, eu fiz também estágio na rádio, no jornal Panorama de Taquara. Me orgulho muito lá do... E então foi assim, e daí eu comecei a escrever e até agora estou escrevendo. Se a Patrícia permitiu, eu vou continuar. Se o Lírio se der assim, eu acho que a até os bondade 100 dele é minha anos a coluna, gente pode, né? Eu vou continuar. Até os 100 anos do Alto Uruguai, acho que vamos firme, né? Vamos firme. A gente fica assim na dependência da nossa proprietária, da nossa diretora.
até quando ela nos aturar, né? A gente vai renovando o passe desses dois. Mas, Lírio, pelo jeito que ela está falando, ela vai concordar de nós continuar escrevendo. Acho que sim, viu? acho que essa conversa aqui é para garantir, né, o Exato. contrato renovado. E Lírio, como é que foi o seu convite para vir, né, falar, para colaborar com o Jornal Alto Uruguai? Porque a gente sabe que o senhor era um professor que se destacava das ideias, que se manifestava. Eu não tenho memória disso, se o senhor contribuía com a rádio, né? Mas era uma pessoa muito ativa na comunidade. E aí eu sei que recebeu um convite para vir colaborar com o Alto Uruguai. Olha, na realidade, você está sendo assim, muito elogiosa. Não é tudo isso que cabe dentro da minha personalidade. Eu sou uma pessoa normal, não sou extraordinário, nem nos meus dotes, nem nos meus talentos. Uma pessoa comum. Mas eu era professor, do qual muito me orgulho, junto com o Adjalmo. Essa pessoa foi determinante para eu trabalhar aqui, colaborar com o Jornal Alto Uruguai. O Adjalmo Ceruti, é interessante, vou revelar uns detalhes. Politicamente, ele era do MDB e eu era da Arena. Inclusive, fui vereador, fui presidente de partido. Então, podem observar que aí a gente já não cozinhava com as mesmas ideias. Havia uma relativa e profunda oposição. Segundo, ele era gremista e eu colorado. Os dois doentes. Então, podem imaginar o grenal que dava dentro do colégio. E este homem, o Adjalmo Ceruti, dada uma amizade que a gente tinha como professor, ele sempre insistia: Lírio, por que você não escreve para o meu jornal? Que legal. A hora que você quiser, o jornal está à disposição. E eu achava um pouco que aquilo era piada, achava um pouco que era, talvez, para manter um relacionamento mais efetivo. Mas até que um dia tinha umas ideias e achei que seria interessante veicular essas ideias para a comunidade. Então disse para ele: não, eu vou aceitar, vou começar a escrever uns artigos lá para o jornal e fica a teu critério se você quiser deletar, se você quiser publicar, porque ele foi de uma grandeza, de uma personalidade que eu até hoje admiro. Porque se você comunga das mesmas ideias políticas, das mesmas ideias religiosas, das mesmas ideias esportivas, é uma coisa. Mas quando você tem uma oposição e o rapaz te convida para fazer parte do jornal, que ele era o diretor, eu até hoje fico admirado da grandeza, da personalidade deste homem que se chama Adjalmo Ceruti. Lírio trouxe essa questão já da política, né? E é um assunto que é necessário a gente abordar, porque conversamos, né, no primeiro podcast com o seu Wilson Ferigolo, que viu o Alto Uruguai nascer, né? E também entramos no assunto da política, inclusive falando sobre essa questão de que o Alto Uruguai nasceu no período da ditadura, né? Inclusive com o propósito de que fosse mais uma voz de liberdade, porque Frederico vivia tinha com o veículo de comunicação Rádio Luz e Alegria, né, naquela época. Então foi um movimento muito de oposição, mas também de ter mais uma segunda voz na comunicação do Frederico. E a gente sabe das dificuldades que eram naquele tempo de poder expressar sua opinião, poder falar sobre política, tá? E comentávamos também que, por incrível que pareça, vivemos uma democracia plena em que a gente vive muitas limitações ainda de expressar nossa opinião política. Mas, tirando esse contexto, ou deixando também essa bola picando, né, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco, né, sobre esse cenário político, esse pano de fundo que sempre foi muito forte em Frederico, né, natural, inclusive, que uma cidade pequena, né, como a nossa, a política ela tem uma relevância maior nos movimentos todos das lideranças, enfim, das pessoas, porque muito do que a gente faz ou deixa de fazer, muitas vezes tem as vontades, as vaidades políticas, os interesses, né, partidários por trás. E nem sempre são nobres, outros são muito positivos também, mas ela interfere muito, muito no dia a dia, né? E aí, como o jornal
ele reflete, o veículo de comunicação reflete o que é feito no dia a dia, o que as pessoas pensam, todos os movimentos, acaba impactando, né, no que a gente expressa através de uma coluna, através de uma notícia. Como que foi conviver com isso ao longo dessas décadas de contribuição, né? O Lírio, até complementando um pouco, ele foi desafiador também porque o Alto Uruguai, a gente não esconde isso, porque faz parte, né, de quem conhece a história um pouco. Havia uma identificação em função das pessoas, né, e de questão partidária. E desde a década de 90, com a mudança na direção do jornal, um movimento muito forte se estabeleceu de abertura do jornal, né, de tirar aquela vinculação partidária. O estigma, né? E o estigma, a palavra certa é essa, né, Agostinho? Estigma. E o jornal sempre deu abertura para todos os partidos políticos terem voz e vez nas nossas páginas. Né? Então, a gente viu, eu presenciei muitas manifestações de pessoas de vários partidos dizendo que eles podiam vir aqui no Alto Uruguai, saberiam que teriam espaço aqui no Alto Uruguai, e até esse movimento de colunistas também foi nesse sentido, de que pessoas ligadas a partidos pudessem estar aqui tendo seu espaço e liberdade de expressar a sua opinião. Mas, mesmo assim, eu queria muito que vamos passar a bola agora para Agostinho, né, Agostinho? O nosso gremista da mesa, depois passamos para os colorados, mas falando de política partidária. Como que foi, Agostinho, durante todas essas 4 décadas, trabalhar, né, como comunicador com um pano de fundo com a política extremamente acirrada na nossa cidade? Olha, muitas vezes, assim, a gente gostaria de escrever e até falar certos assuntos, mas não podia até. A gente tinha que se limitar, porque é muito acirrado em Frederico. Era Arena, né, Lírio? Arena, MDB. Era o bipartidarismo. Entendeu? E Um agora, Grenal. um Grenal político sempre. puro. Então tinha que ter muito cuidado. Eu lembro que, às vezes, eu lembro de uma coluna que eu escrevi lá de São Leopoldo, uma das primeiras colunas, que eu escrevi assim porque eu tinha lido que tinha uma briga política aqui em Frederico, eu estava estudando lá, e que dizia que podia prejudicar um projeto. Daí eu escrevi num dos tópicos que era para puxar a carrocinha juntos, de entender isso aí. E eu recebi críticas por isso. Agora, tem que ter cuidado no que se escreve, né? Porque é uma política acirrada em Frederico, que eu acho que isso é uma bobagem, de certa forma. Porque o que as pessoas querem é melhores condições de saúde, educação, etc. E não briga política. E muitas vezes essas brigas políticas são de algumas lideranças que até gostariam de se projetar e até, sei lá, eu acho que tem que pensar mais em favor da população, mas muitas vezes eu recebi críticas por ter escrito. Em primeiro lugar, não os interesses, né, partidários ou pessoais. Sem dúvida, né? Às vezes pessoais. A população quer isso. Isso é em nível nacional. O povo quer que os governantes trabalhem em favor do povo, que paguem imposto, que a carga é muito alta, elevada, e o Lírio deve concordar, porque é empresário. Então, tem essa briga política e vai continuar. Você sempre precisou ter muito cuidado, porque às vezes em quando dá aquele calor de emoção, aquela vontade de manifestar, porque tu vê o cenário ali, né? Tu vê as atitudes erradas ou as estratégias erradas, né, de algumas lideranças políticas, e a gente tem a informação, mas tu sabe que é muito delicado, porque tem que filtrar, às vezes. né? Então isso é frustrante, né? Quando a gente trabalha na área de comunicação, porque gostaríamos de ter liberdade para poder comunicar, liberdade para poder falar o que é necessário, mas você precisa entender que o cenário ainda vivemos uma certa ditadura, né, da comunicação. Sem dúvida. Muitas vezes eu escrevi tópicos das colunas, a coluna que eu faço em tópicos, aqui em Frederico, recentemente, questão de 2 anos, eu já estava escrevendo à noite para enviar no dia seguinte, e no dia seguinte eu lia, eu retirava parte da coluna, e isso vai dar problema. Pensava mais racionalmente. Exatamente isso complicado. aí. E Agostinho e Lírio, como é que foi, né? O senhor sempre teve essa veia política muito forte, né? Essa ligação, essa paixão muito presente, pelo que a gente sabe. Por mais que atuou sempre nos bastidores, mas foi uma pessoa influente, uma pessoa influente na política municipal.
Como que o senhor conseguiu administrar esse coração, né, durante esse período, quando escrevia para o Alto Uruguai? Antes ainda queria fazer um elogio ao meu amigo jornalista, que eu sou jornaleiro, ele é jornalista profissional. O estilo dele em tópicos é muito interessante, porque às vezes você escreve um artigo e aí a turma que está manuseando o jornal, aquele artigo é muito denso, é muito comprido, então acaba nem lendo. Agora, se é um tópicozinho pequeno, aí ele fica meio atraído e lê com uma espécie de uma tentação. Aí lê o primeiro, depois lê o segundo, acaba lendo todos. Meus parabéns pelo estilo que ele usa nos seus escritos. Lírio, muito obrigado. Vou continuar desse jeito. Se o Lírio e não avaliza... E não deve modificar. Tá bom, Lírio, obrigado. Finalmente veio a validação, né? Veio a validação, assinadinha, Lírio Zanquete. Para a alegria dos leitores. Politicamente falando, toda pessoa diz que o homem tem a política, é um animal social. Então, se relacionando com seus semelhantes, sempre vai ter aquelas convergências e aquelas divergências. E muitas vezes os nossos políticos de ontem, de hoje e de amanhã, muitos deles procuram, em vez do bem comum, o bem particular. Ver qual é a vantagem que ele vai ter dentro da política. E, às vezes, ingressa num partido político não para servir a comunidade, mas para ter algum proveito particular. Isso é profundamente lamentável. Eu não sei se... Eu acho que isso aí talvez só acabe o dia que acabar o gênero humano. Mas, em todo caso, olhando mais para essa parte partidária, eu tenho a observar que sempre nas minhas atitudes procurei colocar o bem público e sempre procurei, dentro do meu comportamento social, político, uma visão sobrenatural. Uma visão, vamos logo dizer, uma visão, como é que Deus olharia essa minha atitude? Então, procurei, dentro das minhas limitações, fazer aquilo que achei que tinha que fazer e que era o correto. Agora, falando especificamente aqui no nosso setor, que é o jornalístico, e mais detalhadamente sobre o nosso Alto Uruguai, eu quero elogiar este veículo de informação pela sua imparcialidade. Eu já citei o meu início, o Adjalmo tinha uma corrente política, eu tinha outra, e ele me franqueou as páginas do jornal. O jornal O Alto Uruguai sempre manteve uma isenção no seu comportamento político-partidário, e isso é muito admirável. Agora, lógico que, por exemplo, vem um político a inaugurar um asfalto, tem que fazer a cobertura, tem que dar o elogio e, logicamente, vai respingar em cima do seu partido político. Então, as pessoas, às vezes, veem com certo viés, algo que, no fundo, não é aquilo que estão pensando, não é aquilo que aparece. É uma consequência, normal, né? E até porque, falando, né, o senhor fez essa crítica sobre a questão dos interesses, né? Acho muito interessante que as pessoas entendam, quando eu vendo o meu voto, quando eu negocio de alguma maneira algum benefício em troca do quem eu vou votar, eu também perco a minha dignidade como cidadão, porque é dos dois lados que está corrompido o processo, né? O candidato que se propõe a estar assumindo um cargo público ou disputando por seus interesses próprios, né, para ver o que ele vai tirar de vantagem, e o cidadão que vota, o eleitor, que está oferecendo seu voto em troca de dinheiro, em troca de um vale combustível, em troca de um benefício ali, uma carona, uma passagem, enfim, é um absurdo isso. Acho que é um sistema que tomare, né, que no futuro haja um amadurecimento, né, do nosso país para que isso seja revisto. Mas é triste quando a gente começa a olhar a podridão do sistema como está estabelecida, né? Mas, como veículo de comunicação, também a gente tem o desafio de falar sobre isso, questionar sobre isso. Se começarmos a conscientizar algumas pessoas,
lá no fundo, lá na ponta, talvez a gente consiga no futuro uma mudança para os nossos netos, bisnetos, e assim vai, né? Essa sua observação é completamente pertinente. Verdade. Cabe bem aqui, não só aqui em Frederico, mas no Estado, no país. Infelizmente, a nossa política ela é muito interesseira. O próprio eleitor começa a perverter o político porque, olha, eu voto se você me der essa vantagem, se você me conseguir isso. E se tu não me conseguir, então vou votar para o adversário. Às vezes nem está pensando mesmo nem na sua ideologia, está só pensando na sua vantagem particular. E uma coisa que nós, enquanto veículos de comunicação, também pensamos sobre a formação do caráter das pessoas, o conhecimento, né? Quantos políticos será que hoje fazem parte do cenário? Eles têm uma base, né, de conhecimento, uma base forte de entender a comunidade, entender todos os processos, entender como funcionam as instituições, para que ele possa estar devidamente preparado para estar assumindo ali. Né? Ele quer uma coisa imediata. E esse exemplo, o Lírio estava falando aqui, esse exemplo vem de cima. Olha, independente de partido político, o governo federal, por exemplo, é muito benefício. O cara oferece, vamos trabalhar, não, eu vou perder o benefício. Mas, gente de Deus, o Brasil está virado, quer dizer, 70 milhões, acho que recebem o benefício. Aí é quase uma compra de votos. O Bolsa Família tem que ajudar quem necessita efetivamente, pessoas com problemas. Senão é um troca-troca, compra de votos, virou. E isso reflete, inclusive, nos municípios, eu acho. E a nossa cultura, né, que está cada vez mais. Então, hoje as pessoas não querem ler, né? Então, exato. Agostinho usou a estratégia dos tópicos, né, para estar garantindo que a pessoa persista na sua coluna e leia. Textos mais extensos, né, são cada vez mais difíceis das pessoas seguirem e é um reflexo das redes sociais, desse mundo digital. Certeza. As pessoas não conseguem mais ter nenhum pensamento linear, um raciocínio, né, e se perdem. Então, o que vamos esperar, né? E comentando uma frase do Agostinho, onde ele cita o Bolsa Família, o Correio, essa semana, publicou: nós temos no Brasil mais Bolsa Família do que carteira assinada. Moral da história: o povo brasileiro menos trabalha e mais está recebendo auxílio. Então, isso depõe contra a própria grandeza do país, porque quer dizer que mais da metade da população necessita de assistência. Não vou falar contra o Bolsa Família, principalmente, como disse Agostinho, a pessoa que tem necessidade e deve ser auxiliada pelos governos, pelo poder. Uma política pública que está em todos os governos, independente de certo. direita e esquerda, né? Exato, Todos certo. usam essa política pública do assistencialismo. Mas aí a própria população, né? Veja bem, quando nós temos mais gente assistida do que mais gente trabalhando, o que quer dizer isso? Que o país é um país que ainda está atrasado. Verdade. E aí, como colunistas, né, é legal que vocês, vira e mexe, estão dando uma cutucada, lembrando disso, expressando a opinião sobre essa questão, porque a gente não pode deixar isso quieto, né? Inclusive, sobre isso, Patrícia, periodicamente eu escrevo na coluna essa questão do Bolsa Família, de outras coisas. E eu recebo até telefonemas e e-mail. E é partidária, aquela briga política. Aí tem o partido que é do governo. Não, mas escreveu sobre isso. Mas é a realidade, nós temos que entender. Polariza tudo, né? Polariza tudo. Tem mas, que assim, é uma missão também, nós que estamos à frente do veículo de comunicação e que a gente procura dar espaço para todas as correntes de pensamento, tentar trabalhar essa conscientização das pessoas, né? Que a gente partidarize menos, polarize menos e a gente saiba escutar o outro lado. Então, nada como um veículo de comunicação, um jornal, porque a gente sabe que redes sociais há muito o processo de estarmos em uma bolha, em recebermos pelo algoritmo só conteúdo que faz sentido para a gente vai ficando cada vez mais dentro de um pensamento, né, fechado. E num jornal, você passa o olho, você precisa acessar né, vai ter a oportunidade de ver uma outra opinião de um outro lado. E nem todo mundo é 100% certo, nem 100% errado, e a gente precisa levar isso para a população. Né? Viu, Patrícia? Inclusive, é sobre isso que eu escrevo periodicamente no Alto Uruguai, não posso esquecer o jornal RS Norte. Olha ali, ó. Que nós temos, eu e a Ter e a equipe, nós temos o site e o jornal mensal digital.
Jornal RS Norte, Instagram, então, Facebook. adicionamos lá no seu currículo diretor do Jornal RS Norte. Diretor do Jornal RS, Muito juntamente com a Terezinha. A Terezinha, lá, sua parceira de vida. Que morou 15 anos no Japão, que é parceira que tá e maravilhosa, só para citar coisa e tal. Perfeito. E a gente escreve esses assuntos que escrevemos no Alto Uruguai, a gente aborda também, no Jornal RS Norte. Você também tem colunas em outros jornais, né, Agostinho? Palmeiras das Missões. O Jornal de Palmeira das Missões, bacana. É o Palmeira das Missões também. O Jaime Folli, ele começou escrevendo para o Alto Uruguai, né? Faz anos, ele, né, sim, também. E hoje ele está escrevendo para 26 jornais já. Olha ali que maravilha. Então, ele compartilha a coluna dele, né? Que é um conteúdo que não tem aquela assinatura local, né? Sim. Então, ele é bem mais amplo e permitiu para que hoje ele tivesse um trabalho, né? Então, isso é legal que a gente vê que acabou sendo uma janela. Um excelente colunista, inclusive. Muito excelente colunista. E aí, pessoal, a gente foi falando de política, foi falando esse período todo, dei uma pincelada nas redes sociais, e aí um assunto que acaba sendo presente para todos os nossos colunistas e colaboradores é vocês fazerem parte de um momento tão importante em relação à questão da tecnologia na comunicação. O Agostinho começou no tempo da tipografia, que nem o seu Wilson Ferigolo, né? Exatamente. E na tipografia começou a contribuir. E hoje já vive a pleno essa questão da era tecnológica. Como é que foi ser jornalista naquele tempo que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha internet, nem internet, né? Quando eu vim que o Bádio, lá do Correio do Povo, disse, olha, Agostinho, pode iniciar dia 1º de janeiro de 1980, carteira assinada para o Correio do Povo, que depois ficou Correio e Record, né? Aí eu comecei a vir a Frederico, meu amigo, tinha que mandar notícia, se possível, diariamente. Como é que eu ia mandar notícia a Porto Alegre? Porque eles achavam que aqui já tinha telefone automático. Nem telefone automático não tinha. Não tinha telefone automático. Era aqui... Era fácil, então, né? Não tinha telefone automático. O que eu fazia? Eu escrevia na minha máquina Facite. E nem em Itaquaruçu, em Solírio. Lá já tinha... Eu escrevia a notícia, eu ia a Palmitos, onde Santa Catarina já era mais desenvolvido. Aqui em São Carlos tinha telefone automático. Daí eu lia a notícia, e na Central do Interior, o Macedo, que está na Rádio Gaúcha, o Zé Odita em Erechim, eu lia a notícia e eles iam copiando a notícia. E o nome que era difícil, imagina, letra por letra. Aí começou aí. Depois veio o Telex. Aí eu mandava notícia para o Correio pelo Telex do Risati, que ele tinha Telex, ele me emprestava, o Risati que está em Santa Catarina. Posteriormente, surgiu o fax. Eu comprei um fax através do profissional, vou dizer o nome, contrabandeado o fax. Veio do Paraguai, comprei um fax. Eu fui um dos primeiros, comprei o fax. Aí, meu Deus do céu, eu fazia e passava o fax para o Correio do Povo a notícia. Era uma maravilha. Aí ficou maravilhoso. Depois... Batida a máquina. Batida a máquina. E depois mandava... Porque eu tinha aquele compromisso, eu dizia, poxa vida, sou funcionário do Correio. As notícias estão acontecendo aqui. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito de enviar essa notícia. Olha o desafio. E aí eu fui enjambrando e com medo até, poxa, você não tem como mandar as notícias, vamos demitir o Agostinho do Correio do Povo. Aí eu fui, por isso que eu fui a Santa Catarina por conta, eu ia com o meu carro. Por isso que investiu no Exato. fax. E aí foi melhorando o fax, aí facilitou muito o fax. E depois a internet. E agora muitas vezes é copia e cola quase, agora é uma facilidade até demais. Eu lembro quando a gente recebia, porque o Agostinho, por um bom tempo, né, eu não sei precisar quantos anos para não dar um chute errado, mas o Agostinho também colaborou como jornalista, né, não como colunista, mas como jornalista do Alto Uruguai. Como editor e jornalista, exato. Isso aí. Exato. E aí eu lembro porque havia muito necessidade que ele mandava de ter as matérias para o fax do jornal. Claro, eram 2 quadras a sede do jornal até a rádio, né, que o Agostinho trabalhava, né? Mas era tão mais moderno, né? Receber pelo fax as notícias. Era aí, muito aquelas bom. folhas e folhas de fax recebendo. E o interessante disso tudo é que, ainda no período do fax, né, começamos a ter a internet no jornal. Exato. Então, quando chegava, quando alguém ia ligar para passar um fax, todo mundo era avisado na empresa que não podiam levantar o telefone do gancho para não interromper ali para passar o fax. Exato. Depois ninguém podia levantar o telefone do gancho porque estávamos recebendo um e-mail. E para baixar um e-mail, né, naquele tempo, um e-mail para entrar, para baixar, levava minutos. Então, naquele período,
vamos receber um e-mail ou do Agostinho, vamos receber um e-mail do município da região. Ninguém levanta o telefone do gancho, porque era tudo ramal, mas era a partir Para não interromper. Para não cair a internet processo. e começar tudo de novo o Verdade. processo de recebimento do e-mail. Tempos muito difíceis em que o muito. jornalismo sobreviveu a tudo isso, né? Exato. E a gente hoje reclama das facilidades ainda, né? Não, é muita facilidade quase hoje, Lírio. Até facilidade demais que deixa a pessoa burra, muitas vezes. É muita facilidade, como tu falaste, informação, IA, etc. Mas olha, é uma história, eu vou te contar. Quando eu lembro, assim, eu fico lembrando, mas é mesmo, eu passei por esse período e coisa e tal. Aí eu vi que estou experiente, viu? Não, velho, experiente. E o Lírio começou, né, levando os artigos para o jornal, lá entregando na redação. Ele levava pessoalmente, que era do lado do mercado, nossa redação. Não sei se tinha cafezinho. Era pertinho no centro ali, ele ia lá assuntar na um Rua do pouquinho. Comércio? Na Rua do Comércio. Levava, então, a coluna batida à máquina, né, seu Lírio? E hoje ela vem por e-mail, né? Fica mais fácil. Facilidade. Ele está sorrindo, ele está lembrando com carinho. Não, mas estava mais me lembrando da história do Agostinho. E ele realmente teve um passado. É interessante os leitores do jornal tomar conhecimento dessas dificuldades, porque muito jovem hoje que acessa o jornal nem faz ideia das dificuldades que você teve no passado. E então Agostinho ilustrou muito bem, a Patrícia lembrou essa situação difícil que era ontem. Hoje está bastante fácil, né? Por exemplo, no meu caso, eu sento lá no computador, depois bato uma tecla e já o artigo está aí no jornal. Não preciso nem me preocupar, não preciso nem sair de casa, nem gastar gasolina. Agora, avançando um pouco mais, Patrícia, eu penso, vou entrar um pouco num outro setor, que o próprio jornal deveria ser, talvez, mais disseminado. Quem sabe algumas assinaturas gratuitas. Eu acredito que todas as escolas têm acesso ao jornal, mas talvez para alguns professores e que nas aulas de português eles passassem para os seus alunos o próprio jornal. Hoje vocês vão fazer uma redação sobre o artigo do Agostinho, ou sobre a capa do jornal, ou sobre o editorial, e fazer um comentário, que daí eles também começam a ter uma visão um pouco mais enciclopédica, vamos pensar mais, um pouco mais abrangente, inclusive sentir, cheirar a experiência, né? A problemática local, a problemática da cidade, do estado, do país, que o jornal sempre tem alguma relação com isso, e aí eles tomariam também um pouco mais de conhecimento e ficariam também já desde cedo uma espécie de pequenos futuros clientes, assinantes, né? Porque depois que você se apega, dificilmente se desapega. A gente tem hoje, né? Hoje não, nós temos a sorte de, quando chegou a internet, começou esse processo de disseminação mais forte, de contar com pessoas que, inclusive, vão ser entrevistadas aqui, que contribuíram muito com o jornal nesse movimento de digitalização, de o Alto Uruguai acompanhar, né? Porque hoje nós somos um veículo de comunicação que tem um ponto de referência que é produção de conteúdo de credibilidade, né? Então, o que diferencia? E esse conteúdo de credibilidade, com a chancela da marca do Alto Uruguai, ele pode e deve entregar a informação da maneira como as pessoas querem receber, né? Claro que o desafio é como que nós vamos pagar a conta. Porque para ter um conteúdo de qualidade, de relevância, tem que custo, seja né? checado, que não seja só opinião, ele precisa ter profissionais atuando. E tem custo. Né? E é um desafio, é produção, é logística, é a gráfica, é a distribuição, são as pessoas que estão aqui atuando na redação, né? Todos os profissionais vinculados a uma empresa, né? Então, a gente sabe que a maioria dos veículos de comunicação no Brasil e no mundo, eles ainda têm como impresso quem paga a conta, não é o digital ainda. Né? Então, porque as pessoas consomem muito conteúdo digital, mas boa parte desse conteúdo digital não é notícia, né? É entretenimento, é esse tipo de conteúdo aí que gera
cliques que geram esse tipo de rentabilidade do digital. Então, a maioria dos veículos de comunicação ainda estão descobrindo um formato de viabilidade econômica a partir de um conteúdo sério, um conteúdo informativo. Só para te falar, eu recebi o Correio do Povo como funcionário em casa. Certo. Aí eu parei porque eu saí do Correio do Povo, etc. E o Alto Uruguai eu recebo. Quando eu não recebo o Alto Uruguai sábado de manhã, me faz falta. Eu me acostumei, eu acho maravilhoso. Eu acho que quem puder assinar, dando força para assinar o Alto Uruguai, porque daí tem a notícia, não é? Tu fica e tu pode folhear, o jornal fica ali, pode olhar de novo. Eu acho maravilhoso isso, esse contato. A presença física é a lembrança, né? E não Lírio? adianta que você não lembra muito do que está no teu alcance. Raramente acontece, eu vou ter que acessar lá no digital para ver. Então, e o Lírio tocou num assunto importante sobre a questão das crianças, dos professores dessa geração acompanhar o que está a notícia local, que é um ponto também que, seguidamente, quando a gente é convidado para palestrar nas escolas, né, ou em algum momento que a gente tem que falar sobre o papel do veículo de comunicação, é que nós falamos sobre a realidade local. E nós não temos amor, nós não temos cuidado pelo que a gente não conhece. Um próprio filho, né? Por mais que você está na barriga, eu amo meu filho, mas o amor de verdade acontece quando você está na presença dele, no dia a dia do cuidar, no dia a dia de conhecer, no dia a dia da interação. Então, se a comunidade não conhece a sua realidade, ela não está acompanhando o que está acontecendo no seu bairro, né, na sua proximidade, não cria o amor, não cria a preocupação, não cria o afeto para que você cuide do que está acontecendo. As pessoas perdem os vínculos, né, da localidade, da sua proximidade. E o jornal, né, ele tem esse papel, né, o jornal local, de cuidar desses vínculos, de falar sobre isso. Então, muitas vezes, eu até comento com alguns prefeitos que a gente tem algumas reuniões e conversa, troca ideias. Prefeito, por mais que esteja lá na sua plataforma digital, muitas vezes é uma notícia que é só um comunicado da prefeitura. Quando vem para um veículo de comunicação, tem uma chancela de credibilidade e também está documentando a história e está mostrando para as pessoas o que está acontecendo. É um texto jornalístico. Né? É um jornalístico. Então, é todo um conjunto de valores que está ligado à comunicação escrita, né? À comunicação local, e que, hoje, em função da questão do digital, se criou, né, desertos de notícias, desertos de informações no mundo inteiro, localidades em que eles não têm um veículo de comunicação, não há registro da história local, do que as pessoas estão fazendo, do que está acontecendo naquela comunidade. Você perde a história local e regional. Você perde a história local, não tem mais Sem documentação. dúvida. Então, é um problema gravíssimo e que vai precisar que haja uma percepção, né, da consequência desse problema para que as pessoas se atentem da importância que é um veículo local. E a gente segue aqui no Alto Uruguai lutando, né, para que isso não aconteça na nossa região, porque ter consciência do problema é o primeiro passo para a gente cuidar para que ele não aconteça, né? E aí, Agostinho e Lírio, eu queria perguntar para vocês dois, né, nessa caminhada tão bonita que vocês têm de contribuição com a imprensa local, com o desenvolvimento da nossa região, porque é uma consequência também do trabalho da imprensa. Como que vocês gostariam de ser lembrados, né, quando vocês aposentarem as chuteiras na área da comunicação, se isso um dia acontecer, tomara que não, mas mesmo assim há um legado que cada pessoa quer deixar, né? Como que vocês gostariam de ser lembrados nesse papel de comunicador da imprensa regional, né? O Alto Uruguai é regional. Vai lá, Agostinho, talvez. Olha, eu quero ser lembrado assim, para mim, também não ser lembrado, mas ser lembrado pela história na parte do jornalismo do Alto Uruguai, que para mim foi fundamental, porque eu comecei a atuar no jornalismo no Alto Uruguai, porque eu escrevia a coluna desde a faculdade, isso é uma coisa desde a faculdade. E depois, claro, teve a Rádio Luz e Alegria, o Correio do Povo, a Guaíba, agora o RS Norte. Mas ser lembrado assim pelo pioneirismo, eu acho assim, pelo pioneirismo e pela história de dificuldades de produzir conteúdo. Porque hoje em dia, muitas vezes, não estou falando do Alto Uruguai, de outros meios de comunicação, é copia e cola. Antigamente, para mim produzir um texto para o Correio do Povo, eu tinha que ir no local e buscar as informações e anotava e depois produzia. Era uma informação individual, era um texto individual.
Agora ficou uma coisa coletiva, fica aquela... Com a Antigamente era muito... inteligência artificial... esse pioneirismo, essa dificuldade, essa história, assim, mas eu me orgulho disso. Né? Que bom, Agostinho, que com certeza é um pioneiro da comunicação regional e que sempre será referência, né? E o seu Lírio, como que pensa ali que os bisnetos, os nossos futuros leitores, quando a gente lembrar nos 60 anos lá do seu Lírio, que teve durante 3 décadas, colaborando, 4 décadas talvez? Jornalisticamente falando, não tenho nenhuma pretensão e também não tenho mérito em ser lembrado como um colunista que... Tem mérito, tem mérito. Com certeza tem. Escrever sobre isso, sobre seja aquilo. muito humilde, porque tem mérito. Para mim, o orgulho é o fato de estar presente no jornal. Uhum. Realmente é uma satisfação receber o jornal e saber que muitas outras pessoas também têm acesso ao jornal. E lá está a minha coluna, onde eu posso expor as minhas ideias, expor os meus pensamentos, alguma sugestão para a comunidade. Esse é o meu maior legado com relação ao jornal. Mas antes ainda eu gostaria de fazer uma perguntinha, não sei se você vai responder. Quantos assinantes tem o jornal? Hoje nós temos 3.200 assinantes, 3.200 pessoas que chegam no jornal na residência, na empresa, né? E aí se multiplica. E a gente também tem que bater na tecla sobre a questão do nosso alcance no digital, né? O digital. A gente tem cerca de redes sociais. 130 mil hoje. A nossa rede social é de maior alcance aqui na região. Né? No Facebook, 130 mil seguidores orgânicos, né? Pessoas, de fato, não são seguidores que foram adquiridos através de, né, desses recursos que tem de rede social para aquisição de seguidores. Instagram também, estamos com mais de 30 mil seguidores. Nosso site é um site que tem a média de 300 mil acessos únicos ao mês. Então, toda a nossa plataforma ela se complementa. Hoje somos veículos multimídia. Então, o impresso ele tem uma característica de ser uma curadoria da informação. Ali no impresso, hoje, 30% do que nós produzimos de conteúdo vai para o impresso apenas. Então, 70% do conteúdo produzido pela equipe do Alto Uruguai está no digital. No digital. Então, a gente tem esse desafio. Tem campo aberto. Eu faço o papel junto com a Márcia, de editora, a gente divide essa responsabilidade. A gente faz esse filtro, né, toda semana da informação que vai para o impresso, porque aqui vai o que é mais relevante, o que precisa ficar documentado na história. No digital, ele aceita tudo, né? Então, ele vai sendo uma esponja que vai absorvendo. Mas a gente já virou essa página de ter essa preocupação, né, de pai, como é que fica isso? A gente entende conseguir equilibrar, que nós temos que ter as duas plataformas bem andando de uma maneira, né, muito ágil, o impresso e o digital, acompanhar o futuro, né? Então, eu realmente não tinha ideia o quanto o jornal está sendo veiculado na população, e principalmente com essa parte mais digital que você falou agora. Mas aproveito para fazer uma pequena observação. Eu sei que quando a gente dá um fora, né, Agostinho, aí a turma passa um telefone, mas às vezes até por amizade faz de conta que se esqueceram. Eu gostaria de receber um pouquinho mais de orientação por parte do jornal, porque seguramente no jornal recebem críticas, recebem também elogios. O artigo daquele fulano lá está completamente por fora. Esse aqui não concordo, esse aqui estava bom. Então, que a gente recebesse um pouco mais de... Mas é a democracia, Lírio. Tem que... mas a democracia tem um caminho a seguir. Até o seu comentário vem a calhar no sentido que o Agostinho falou, a gente sempre deu muita liberdade para os colunistas, nós nunca interferimos no colunista. Exato. Né? Mas a própria democracia tem um caminho, senão fica, em vez de liberdade, eu comecei a entrar na libertinagem. Que me dissesse... o Lírio é religioso. Que me dissesse, por exemplo, escreva mais sobre esse assunto. Tu falou pouco de futebol, está falando muito bem
do Colorado, está falando mal do Grêmio, aí nós estamos perdendo muito eleitor. Aliás, o Lírio tá falando muito bem do Inter só, né? Então, mas a gente sabe já que dando o retorno. O seu né? Lírio tem um sistema de pesquisa eficientíssimo, que são os corredores, o supermercado, o Sorriso. Ali ele tem um contato direto com os leitores e vira e mexe ele deve receber algum puxão de orelha, algum tapinha nas costas, com certeza. Mas né? eu me refiro mais à parte da direção do jornal. Certo. Poderia assim, nos dar um pouco mais de orientação, um pouco mais de norte. É que não quer interferir, né? Eu acho. Como? O Alto Uruguai não quer interferir A gente não tem nem coragem, né? Como é que nós vamos opinar? O seu Lírio no alto do seu conhecimento, sua bagagem. Não é isso ali. Sim. É isso, mesmo até pela parte econômica. Claro. Você está escrevendo isso aqui, tem muito... Eu sei que nunca aconteceu, mas há essa possibilidade. Botar isso aqui no jornal, corta a minha assinatura. Né? Então, que a gente tivesse... Né, porque eu mesmo, às vezes, sento na frente do computador, qual é o assunto que eu vou abordar agora? Isso. Então, talvez teria um assunto que vocês teriam... Escuta, fale sobre isso aqui, que agora Então, vamos deixar aqui já essa abertura para quem nos assistir nesse podcast, né? E talvez o Diego, lá, quando for editar o podcast e colocar isso em destaque, fica o pedido aqui para quem acompanhar, quem é assinante do Alto Uruguai, para quem também não é assinante e gosta de acompanhar a Coluna do Lírio no site, mande aqui para o Jornal Alto Uruguai, Isso aí. tá? Contate com a gente, mande a sua sugestão no assunto que gostaria que o Lírio comentasse. Isso aí. Não só Lírio, o próprio Agostinho, o próprio também. jornal. Agora, né? isso, Lírio, que tu falaste é importante, porque hoje em dia tem que ter o feedback, tem que ter o retorno do leitor, e tem o e-mail, tem o WhatsApp. Vamos publicar mais as colunas do Lírio, então, no Facebook. Aí vai ficar... Aí vai dar polêmica, né? Aí vai ser bom. Eu vou elogiar o Lírio, daí mais ainda, né? Então aí vai ter fã-clube. Fã-clube, isso aí. Não. Mas é bem importante isso, Lírio, que tu Hipótese falaste. alguma. Eu estou sugerindo confete que eu já estou recebendo. Mas é importante. Já estou recebendo demais. Mas e só o fato de o jornal agasalhar as minhas ideias, para mim, é uma honra. Né? Para mim também, é um orgulho, viu? É um orgulho. Agora, a gente gostaria também, dentro desta visão comunitária, de procurar que através do jornal, através das ideias, alguma coisa melhore na comunidade. Mas, às vezes, a gente não tem nem pensamento de que essa atitude, esse escrito, esse pensamento poderia modificar tanta coisa na sociedade. A gente vai plantando, né? Se essa semente germina ou não, muitas vezes também depende do terreno, né? Onde está. Sim. Mas, nobres colaboradores do Deixa Jornal eu só dar uma sugestão, certo. já que ele está pedindo, né? Vamos lá. Lírio, tu gosta de falar de futebol, então, por favor, escreva ali alguma coisa, a tua opinião, se o Grêmio vai ser campeão esse ano, se o Inter vai ser campeão na próxima coluna. Escreva alguma coisa. Dá uma luz aí pro Grêmio. Ele quer saber do Grêmio. Agostinho não conseguiu ouvir bem as suas palavras. Manda por e-mail, Agostinho. Vou mandar por e-mail. Tá, que eu acho que vai ter mais sucesso. Mas então, gostaria de fazer um encerramento agradecendo imensamente por tantas décadas de contribuição, por ser pessoas que têm essa generosidade em estar contribuindo, né? E é um desafio escrever, né? É um desafio expressar a opinião, expressar as ideias. Então, muito obrigada em nome de todo o time do Jornal Alto Uruguai, da nossa família, o Alto Uruguai. Obrigado por estar com a gente e esperamos estar com vocês aqui nos 70, 80. O seu Lírio disse que está com compromisso do 100, né, seu Lírio? Que ele está se exercitando bastante para chegar no 100. O seu Wilson já também disse que está confirmado para os 100 anos do Alto Uruguai. E o Lírio disse que chegando ao 100 o Inter vai ser campeão nacional. Então, muito obrigada por estarem com a gente, por participar desse podcast, para a gente estar celebrando juntos os 60 anos do Jornal Alto Uruguai. Olha, Patrícia, eu quero agradecer, viu, mais uma vez o Alto Uruguai, a ti, a toda a direção, o Chico, toda a equipe. Estou vendo o pessoal da redação, agradecer muito a todos e a direção do Jornal Alto Uruguai por me proporcionar esse espaço de escrever a coluna, que eu acho importante. Isso ajuda na minha história, me realiza,
parabéns pela história do Alto Uruguai, 60 anos, Patrícia. Toda é nossa, né? É Nossa, exatamente. Faço minhas palavras do Agostinho e, mais uma vez, quero salientar o trabalho do Adjalmo Ceruti, que me franqueou, sabendo que a gente tinha muitas coisas opostas, que me franqueou as páginas do jornal e me deu total liberdade, como até hoje sempre tive. Mas gostaria, como disse mais uma vez, a repriso, volta e meia me dessem assim um norte. Olha, toque mais nesse assunto, esse aqui não é muito interessante. Fale sobre isso aqui, mesmo que às vezes minhas ideias não sejam lá as mais corretas. Então muito tá bom, obrigado. pedido feito, vamos lá. Todo mundo está na obrigação de ajudar a gente a trazer ideias para o seu Lírio. Então, muito obrigada.